E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hipocratizando Discute, no qual a gente conversa com diversos especialistas sobre assuntos da medicina. Eu sou a Sofia e no episódio de hoje nós iremos desvendar tudo sobre o lúpus. E hoje também é a estreia do Caio, nosso host. Oi, gente, é um prazer estar com vocês aqui agora. Então, bora começar o nosso episódio apresentando a nossa convidada. Sim. Ela é médica pela Universidade Estadual de Londrina, fez residência de clínica médica pela Unesp e residência em reumatologia pela UEL, possui título de especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e atualmente é professora auxiliar da disciplina de reumatologia aqui na UEL. Nosso convidado de hoje é a doutora Cecília Basso. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, doutora, aqui no Hipocratizando. Sim, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir aqui esclarecer as dúvidas sobre o lúpus. Então, doutora, vamos começar falando sobre a definição, né? O lúpus é uma doença que se tornou bastante reconhecida até nesses últimos anos pelo fato de estar atingindo algumas personalidades famosas, como Lady Gaga, Selena Gomez, que relataram viver com essa enfermidade e compartilham um pouco das suas vivências com os seus fãs. Além de a palavra lúpus em si derivar do latim e significar lobo, qual que é a melhor definição para essa doença? Bom, o lúpus é uma doença inicialmente inflamatória, ela tem a característica de ser crônica, autoimune, ela tem a característica de um aumento da produção de autoanticorpos e uma desregulação do sistema imunológico. Entendi. E enquanto complexo, né, ser uma doença autoimune crônica, igual você comentou, a gente já sabe atualmente o que causa o lúpus, quais são os fatores relacionados ao despertar dessa doença? A causa ela não é totalmente compreendida, mas a gente sabe de fatores que influenciam no desencadeamento da doença. Quais são esses fatores principais? Genético, ambiental e hormonal. Então, nos últimos anos, tem se estudado muito sobre esses causadores da doença. Certo. E daí, quais seriam os mecanismos relacionados à fisiopatologia dessa doença? Quais células estão relacionadas com o desencadeamento dessa resposta autoimune? Então, no lúpus, inicialmente, como eu comentei, a gente tem uma desregulação do sistema autoimune, com um aumento da produção de autoanticorpos, e o mecanismo básico é que também aumenta a produção de imunocomplexos, e esses imunocomplexos, eles são responsáveis por desencadeamento da resposta inflamatória e do dano tecidual aos tecidos, tá? Se a gente fosse pensar nas principais células envolvidas nisso, eu vou tentar explicar assim, bem resumidamente, que quando a gente tem uma resposta anormal de células como linfócitos B, linfócitos T e células apresentadoras de antígeno, a gente tem uma quebra do mecanismo muito importante imunológico, que é a quebra do mecanismo de tolerância, né? O que é a tolerância imunológica? É a capacidade do organismo não reagir contra os seus próprios autoantígenos. E no lúpus, esse mecanismo de tolerância ele é quebrado. Tá? E o que acontece? A partir do momento que a gente tem muito autoantígeno, e esses autoantígenos são muito produzidos por alteração na apoptose celular, o que esses autoantígenos vão fazer? Eles vão se ligar a linfócitos T. Esses linfócitos T, eles vão fazer uma alteração com as células B, né? Esses linfócitos T vão produzir citocinas, tá? Que também vão interagir com as células B. E o que as células B elas fazem? As células B elas fazem a produção de autoanticorpos, que são as imunoglobulinas, né? IgM, IgG, né? Aí, a partir do momento que a gente tem essa superprodução de autoanticorpos, essas IgGs elas podem se ligar, podem se conectar e formam os imunocomplexos. Tá? E esses imunocomplexos, eles são essenciais na ativação da cascata do complemento. Não sei se vocês lembram da cascata do complemento, né? Quando ela é ativada, ela vai ativar a resposta inflamatória, aumentar a ação de neutrófilos e macrófagos
e causar dano tecidual, que basicamente é a fisiopatologia celular do lúpus. Certo. E para a gente conseguir, e para essa doença conseguir, na verdade, se perpetuar, como que ocorre essa questão da cronificação da doença e também sobre a reativação dela, né, que é muito comum também? Então, a partir do momento que existem diversos mecanismos, né? Aí a gente vai entrar muito na parte, talvez, genética e na parte do estímulo ambiental. A partir do momento que a gente tem alterações nos genes, suscetibilidade e estímulos ambientais presentes no lúpus, a gente tem um processo de retroalimentação inflamatória, né? Nesse processo de retroalimentação inflamatória, você perde o mecanismo de autorregulação celular, né? Você perde a homeostasia celular. Então, esse mecanismo inflamatório ele fica se retroalimentando, tá? Se a gente não intervém. E, doutora, como você tinha falado antes, né, essas falhas nas respostas celulares, elas vão depender também da base genética de cada pessoa. Então, é possível a gente afirmar que existe maior risco de alguém que tem familiares com lúpus, dessa pessoa também poder desencadear posteriormente lúpus também? Com certeza, tá? Hoje em dia, os estudos o estudo genômico, né? Ele é muito focado na suscetibilidade genética. Tem divergência entre os estudos, mas, geralmente, a frequência em gêmeos monozigóticos tem um aumento de 29 vezes a chance de ter lúpus em gêmeos monozigóticos, né? Em parentes de primeiro grau, é uma pergunta bem frequente no consultório, né? Qual que é a chance do meu filho ter lúpus? Parentes de primeiro grau, geralmente, tem uma chance aumentada de 17 vezes maior de ter lúpus, né? Então, assim, não que o seu parente vai ter, mas a gente tem diversos fatores descobertos de predisposição genética para aumentar essa suscetibilidade, né? E a parte genética, ela é muito complexa e muito legal de ser estudada, porque através dela, a gente consegue identificar os fenótipos do lúpus, né? Então, os genes, né, nada mais são... cada gene é responsável por uma parte da imunorregulação, né? Então, se a gente tem um defeito num gene em determinado local da imunorregulação, aquilo lá vai estar alterado. O que acontece de diferente no lúpus? O genoma viu que, mais ou menos, atualmente, a gente tem uns 100 locos de alteração poligênica no lúpus e uns 30 locos, mais ou menos, tá? Porque cada dia é descoberto um diferente, para alteração monogênica. O que isso quer dizer? Principalmente nas poligênicas, o que acontece? É mais de um gene responsável pela alteração da imunorregulação. E é isso que vai causar a diferenciação de quadro clínico entre os pacientes. Então, é muito comum ter alteração patológica diferente, sintoma clínico diferente, justamente por essa quantidade de polimorfismo que tem nesses defeitos poligênicos. Já no monogênico, é mais fácil da gente ver como é que o paciente vai evoluir, porque a gente sabe exatamente qual o caminho da imunidade que está alterada, tá? Se vai ser no clearance de apoptose, se vai ser na imunidade inata, na ativação do complemento, se vai ter no sistema MHC tipo 2. Então, assim, nas monogênicas, a gente consegue identificar como é que o paciente vai evoluir, tá? Isso também vai determinar como alguns órgãos vão ser mais afetados do que outros, por exemplo? Assim, existem órgãos que são mais sensíveis aos imunocomplexos, né? E outros mais sensíveis à imunidade inata. Então, dependendo da alteração genética, a gente sabe qual órgão que pode ser mais afetado. Sim. Tá? E em relação aos fatores ambientais, né, que a gente sabe, em relação à manifestação cutânea, por exemplo, né, que a gente tem que tomar sol, vai influenciar na manifestação da doença. O que a gente pode dizer sobre isso? Os fatores ambientais entra muito a radiação ultravioleta, né? A radiação ultravioleta, ela
faz parte do mecanismo-chave da patogênese do lúpus, que ela aumenta a apoptose de queratinócitos, tá? E essa apoptose de queratinócitos desencadeia toda aquela resposta inflamatória que eu comentei, né? Toda a desregulação do sistema autoimune, porque no lúpus, o mecanismo-chave é que a apoptose ela está muito acelerada e o sistema imunológico ele perde a capacidade de fazer o clearance desses restos celulares, né? Então, isso pode ativar a doença. Entendi. E com relação às infecções, principalmente virais, né, também tem alguma relação. Em relação aos vírus, existe um negócio que chama mimetismo molecular. Então, tem 2 principais vírus que são muito presentes na patogênese do lúpus, né? Que é o Epstein-Barr e o citomegalovírus. Né? À medida que o indivíduo ele é infectado por esses vírus, o nosso sistema imunológico produz autoanticorpos contra esses vírus e eles podem fazer mimetismo molecular, desencadeando uma resposta imune desregulada. Você comentou também sobre a questão hormonal, né, da doença. Você poderia falar um pouco sobre qual que é o papel, principalmente do estrogênio, né, dos estrogênios, na manifestação? Sim. Os hormônios, eles participam também da imunorregulação. Né? Quais são os principais hormônios que participam dessa imunorregulação? Estrogênio, prolactina, testosterona, DEA, tá? E progesterona, eu falei? Não, e progesterona. Tá. No lúpus, a gente tem 2 hormônios que parecem estar, assim, muito ligados à ativação da doença, que é o estrogênio e a prolactina. Tá? O estrogênio, ele faz estímulos de timócitos. Então, você vai ter estimulação de linfócitos TCD4, TCD8, ativação de macrófago, neutrófilo, aumento de citocinas inflamatórias. E tem estudos que mostram que o estrogênio ele está ligado positivamente ali à via do interferon. Sabe o interferon tipo 1? Né? Bem inflamatório. Então, parece que o estrogênio ele está ligado positivamente a essa via. Então, à medida que você tem mais estrogênio, você ativa inflamação. Tá? E parece que a prolactina também. E isso explicaria a prevalência, então, da doença no sexo feminino? Com certeza. Então, assim, a prevalência do lúpus, ela é muito maior em mulheres em idade fértil, que seria de 20 a 40 anos. Só para ter uma noção, a proporção é de 10 mulheres para cada um homem, né? Isso não acontece nos extremos de idade, que é criança e idoso. A prevalência de mulher diminui, que mais ou menos de 3 para 1 a proporção. Isso, assim, reafirma a ação do estrogênio. Né? Mulher em idade fértil tem muito mais chance de desenvolver lúpus. E ainda nessa questão hormonal, né, a questão de medicamentos, eles podem induzir a doença ou então gerar algum tipo de gatilho também? Sim. Na medicina, né, baseada em evidência, a gente fala sim porque tudo ainda é muito duvidoso. Porque tem estudos que mostram que naquela pessoa suscetível, que foi exposta, por exemplo, a um anticoncepcional oral, né, com estrogênio, né, porque existe anticoncepcional oral só de progesterona, então anticoncepcional oral com estrogênio combinado, né, estrogênio mais progesterona, e tem a suscetibilidade, ela tem um risco aumentado de 50% de desenvolver lúpus. Né? E também mulheres com terapia de reposição hormonal, né, pós-menopausa, que fazem a reposição hormonal com estrogênio, tem um risco de ativar a doença. Né? Pacientes com lúpus já em remissão, que usam terapia de reposição hormonal, os estudos mostram que parece que pode ativar a doença. Entendi. Então, saindo um pouco da fisiopatologia e indo para o quadro clínico da doença, como que ela se manifesta? Como são esses sintomas? A parte legal. Eles são constantes ou eles vão oscilar? Então, o lúpus ele tem a característica de ter períodos de remissão e períodos de atividade da doença.
né? E isso pode prejudicar um pouco até no diagnóstico, no segmento do paciente, por causa que o sistema imunológico, ele não é contínuo, né? Ele depende dessas interações com o meio ambiente, com os hormônios. Então, essas ativações e períodos de remissão, elas são imprevisíveis. Entendi. E dentre quais são os principais sintomas assim que a gente tem, então? Mais conhecidos. Então, vamos começar, né? Existem os sintomas iniciais, que a gente chama de constitucionais, né? Os sintomas iniciais, eles podem cursar com febre, fadiga, adinamia, perda de peso, falta de apetite. Um sinal do exame clínico é inespecífico, né? Linfadenomegalia, hepatospleno. Isso tudo pode cursar num quadro inicial de lúpus. Igual eu falei, vai depender do fenótipo que o paciente tem. Então, vai ser bem diferente de um paciente para outro. Então, não tem essa característica que você já vai ver e falar, é lúpus. Não tem. Entendi. Não tem. Depende de uma série de fatores. E falando sobre a fotossensibilidade, né, que a gente até comentou um pouco, que é bastante característica, como que ela se manifesta? E esses sintomas, eles vão ficar restritos só à pele ou vai ter outras alterações também? Então, a fotossensibilidade, ela faz parte do acometimento cutâneo do lúpus, né? Ela acontece mais ou menos em 50% dos pacientes durante a evolução da doença, ou seja, é bem comum. E ela pode acontecer em áreas fotoexpostas, né? Então, face, couro cabeludo, dorso de mãos, tórax, são todas as áreas, parte anterior de braços, são todas as áreas fotoexpostas. Entendi. E nosso objetivo aqui é falar sobre o lúpus no geral, né? Você comentou sobre o cutâneo. Quais são os tipos de lúpus que a gente pode ter, então? Ao longo da evolução da medicina, a gente foi dando nome para as doenças, né? Hoje em dia, a gente sabe que existe o lúpus eritematoso cutâneo, tá? Que ele pode vir isolado ou ele pode estar inserido dentro de um sintoma do lúpus eritematoso sistêmico, ou seja, que envolve outros órgãos. Então, pode ter o estritamente cutâneo? Pode, mas esse cutâneo ele pode estar dentro da doença sistêmica, tá? Entendi. E com relação aos sintomas ainda, né? Com relação principalmente ao lúpus cutâneo, a gente tem até a face lúpica, que é bem conhecida de asa de borboleta. Isso explicaria o motivo do porquê o nome lúpus relacionado a lobo? Então, isso é muito confuso, porque, voltando na história, na verdade, a primeira descrição foi no século XIII, pelo menos que eu achei, tá? Que a gente vê nos livros de reumatologia. No século XIII, tem um cirurgião acho que de Salerno, lá, não me lembro, Rógeres, que ele descreveu lesões erosivas na face, tá? Que eram características encontradas em algumas espécies de lobo, né? E essas lesões pareciam ser mordidas de lobos não cicatrizadas, tá? Então, acho que remete às lesões de face, provavelmente de lúpus discoide, que é um tipo de lúpus cutâneo que causa cicatriz, né, na face. Então, e aí, em relação ao rush malar, é mais a asa de borboleta, tá? Que não remete muito ao nome, né? Essa descrição de lúpus, do latim, lobo, é mais em relação a essas lesões erosivas da face do lobo, que parece uma face de lobo. E a gente sabe, né, que tem muitas doenças relacionadas com a autoimunidade que acabam atingindo as articulações. O lúpus, ele tem alguma manifestação articular que pode levar, por exemplo, a deformidades? A manifestação mais comum do lúpus é articular, tá? A manifestação articular, ela está presente em torno de 80% dos casos. E como eu já falei em algumas aulas, né? Como é que a gente diferencia? A artrite do lúpus, ela é intermitente. Ou seja, períodos de melhora, períodos de piora. Ela é não erosiva, tá? Onde ela pega? Mais mãos, punhos e joelhos, tá? Mas como é que eu diferencio da artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma
uma artrite erosiva, você vai encontrar erosões na articulação. Nenhum lúpus pode causar erosão? Tem uma pequena porcentagem, mais ou menos 10%, que a gente chama de RUPUS, que é a associação de artrite reumatoide com lúpus. Essa alteração articular, sim, pode ter erosão. E existe um outro tipo que é confundida com erosão, mas, na verdade, é uma deformidade articular redutível, que é a artropatia de Charcot. Tá? A artropatia de Charcot é uma frouxidão de porções periarticulares, né? Então, você tem um desvio unar importante para frouxidão ligamentar, tem uma alteração importante das metacarpoflangianas, só que quando você vai examinar o paciente, isso é redutível. Ou seja, como não é erosão óssea, nem na cartilagem, você consegue reduzir, ou seja, voltar ao normal quando você examina o paciente. Entendi. Tá? E existem alguns órgãos que são mais sensíveis à resposta autoimune, igual você já tinha comentado, e um deles é o rim, né? Qual que é o efeito que o lúpus causa no rim, na função renal? Então, inclusive, é um fator importante de mortalidade no lúpus, né? O paciente com lúpus, ele vai ter em torno de, não me lembro ao certo, em torno de 75% de acometimento renal. Isso pode variar desde uma leve alteração no sedimento urinário. O que é alteração no sedimento urinário? Hematúria, leucostúria, ou até uma síndrome nefrítica ou nefrótica. Então, quando a gente vê um paciente com lúpus, a gente não pode deixar, no mínimo, de pedir uma urina 1 e de dosar proteína na urina, né? A Sociedade Americana de Nefrologia, junto com a de Patologia, existe uma classificação muito famosa, guiada por biópsia renal, né? Onde a gente consegue classificar a alteração que o lúpus causou no rim, o grau de alteração, que vai de 1 a 6, dependendo de atividade, dependendo de esclerose glomerular, alteração tubulointersticial, alteração vascular. E por que isso é importante? Porque vai guiar tratamento. Dependendo do quanto que esse rim está alterado, eu sei qual medicamento, ou que potência de medicamento que eu tenho que dar para o paciente, tá? E esse paciente, se não for bem tratado, ele vai evoluir com disfunção da filtração glomerular e até terapia substitutiva renal, né? Que é a hemodiálise. Entendi. E outras alterações mais comuns, como, por exemplo, anemias, né? Pode também ocorrer em decorrência do lúpus? E como que ele pode afetar, assim, a saúde do sangue mesmo do paciente? Isso é um sintoma, né? Que causa muita confusão. Porque o lúpus ele pode causar alteração em várias partes do sistema sanguíneo, né? Então, ele pode causar anemia, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia e alteração de coagulação. Então, são todos os sintomas hematológicos que a gente pode ter. E isso está presente em diversas outras doenças. Então, é importante a gente fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo, quando a gente é chamado no pronto-socorro para ver um paciente com uma anemia. A anemia no lúpus, ela pode ser imunomediada, que a gente chama de anemia hemolítica, autoimune, ou ela pode ser não imunomediada, que é muito comum, que é a anemia de inflamatória crônica, porque é uma doença inflamatória. À medida que o paciente está inflamado, ele pode desenvolver uma anemia de característica normo inflamatória. Esse paciente pode ter uma anemia ferropriva, esse paciente pode ter uma anemia causada por medicação, tem algumas medicações que causam anemia, e é bem frequente, 50%, 70% vai ter algum tipo de anemia. Leucopenia, a mesma coisa. Você pode ter a leucopenia de atividade lúpica ou pode ter a leucopenia provocada principalmente por medicamentos. Tem muitos medicamentos imunossupressores que a gente usa que causam leucopenia e linfopenia, né? Plaquetopenia, mesma coisa, presente em até 50% dos pacientes. As causas de plaquetopenia são diversas. Tem as imunomediadas, onde a plaqueta
ela se liga aos imunocomplexos e ela é degradada no baço por fagocitose. Tem a plaquetopenia, que ela geralmente é refratária, que é ligado a um anticorpo antifosfolípide. Enfim, tem vários diagnósticos diferenciais. E tudo muito frequente, né? 50%, a leucopenia acho que 50% também. Tá? Nossa, é bastante coisa. E isso gera um diagnóstico diferencial muito grande, né? Doença Uhum. linfoproliferativa, PTI, né? Que é púrpura trombocitopênica idiopática, que ela pode ser primária, não ligada ao lúpus. Então, a gente pode dizer que é um diagnóstico meio difícil de chegar, assim, por ter tantas possibilidades de sintomas e alterações. Eu não sei se é da época de vocês, mas tem aquele seriado House, Uhum. tá? O House tem uma frase famosa que chama It's not lupus, it's never lupus, né? Então, o que ele fala? Em quase todos os episódios, uma das doenças que entra como diagnóstico diferencial da investigação é o lupus, mas raramente é lupus. Ele tem que Entendi. excluir várias coisas. Então, isso é muito famoso no lupus. E para quem recebe esse diagnóstico, a gente imagina que não deve ser fácil, né? Tem alguma, além de afetar assim psicologicamente a pessoa, porque ela vai ter que conviver com isso, a própria doença ela pode afetar o funcionamento neuropsiquiátrico? Sim, quando a gente é chamado para avaliar um paciente com alteração neuropsiquiátrica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em alteração metabólica e alteração de infecção, secundária à infecção, tá? Excluído essas duas causas, aí a gente vai pensar que 50% mais ou menos dos pacientes com lúpus têm alguma alteração neurocognitiva. Uhum. Só que a famosa psicose lúpica, que está no critério diagnóstico, é apenas 10%. Tá? Então, 50% tem alguma alteração neurocognitiva, mas 10% é a famosa psicose lúpica. E como é que manifesta, assim, por exemplo, essa psicose lúpica? Psicose. Psicose mesmo. Alucinações. Entendi. Psicose típica. Já peguei paciente no pronto-socorro, onde estava sendo restrito, estava enxergando coisas. Então, assim, é uma psicose real. Entendi. Tá? E é uma atividade lúpica. Certo. A Sofia comentou sobre a questão da dificuldade do diagnóstico nas questões hematológicas, e você comentou a questão do House também. Então, como que é feito esse diagnóstico do lúpus e quais são os desafios relacionados a ele? O diagnóstico do lúpus, ele, assim, evoluiu, como tudo na reumatologia, principalmente nos últimos 50 anos. A última ferramenta que a gente tem mais recente é um critério classificatório que a gente tem, que é o ACR EULAR 2019, tá? Esse critério, ele ajuda no diagnóstico de lúpus, ou seja, ele é classificatório, tá? Como é que ele é composto? Então, um paciente lá com lúpus, para você colocar nesses critérios, tem 7 domínios clínicos e 3 domínios laboratoriais imunológicos, tá? Nesses domínios clínicos, vai entrar constitucional, que eu falei inicialmente, cutâneo, né? Serosite, que vai entrar dentro de acometimento pulmonar e cardíaco, vai entrar renal, neuropsiquiátrico, qual que eu estou esquecendo? Articular, tá? E imunológico, os 3 que entram, o FAN não entra, porque o FAN é o critério de entrada. Para entrar nesse critério, o paciente já precisa ter um FAN positivo, tá? De imunológico, entra a presença de anticorpos antifosfolípides, né? Que eu não sei se vocês lembram, a gente tem 3 principais: anticardiolipina, anticoagulante lúpico e anti-beta-2 glicoproteína. Alteração de complemento, então entra consumo de C3 e C4 e presença de anti-DNA e de anti-SM. Então, esses são... E aí, quando o paciente, a gente preenche uma tabela, cada domínio tem uma pontuação, quando ele soma 10, ele tem um diagnóstico provável de lúpus. Qual que é a diferença desse novo critério? Ele tem mais de 90% de especificidade e de sensibilidade para o diagnóstico de lúpus.
Certo. E com relação a esses exames laboratoriais, existe algum exame laboratorial específico para o lúpus? E também qual seria a titulação do FAM para entrar como critério? Tá. Essa primeira pergunta, se tem exame específico, é uma pergunta, assim, difícil. Por quê? O FAM, ele tem um alto valor preditivo negativo. Ou seja, pacientes com lúpus têm uma positividade de FAM em torno de 98% a 99%. Então, é muito raro ter um paciente com lúpus com FAM negativo. Mas ele não é específico do lúpus. Ele está presente em diversas outras patologias autoimunes e não autoimunes. Ele está presente em infecções, ele está presente em neoplasias. Então, ele não é específico, mas ele tem um alto valor preditivo negativo. Em relação a exames específicos, eu consigo lembrar de 3, que é o anti-SM, o anti-DNA e o anti-P ribossomal, tá? Qual que é o problema deles? Eles são específicos, tá? Eles têm só no lúpus? Sim. Só que nem todos os pacientes com lúpus têm eles, né? Então, o anti-SM é em torno de 40%, anti-DNA 30% a 40%, anti-P ribossomal 10%. Então, por isso que precisa dos critérios. A gente precisa associar sintomas clínicos e laboratoriais para fazer o diagnóstico. Esclareceu? Tá. E com relação, então, a diagnóstico diferencial, principalmente com relação a outras doenças do tecido conjuntivo. Para a gente fazer esse diagnóstico, esses sintomas do lúpus são diferentes? E como que eu consigo diferenciar esses sintomas de outras doenças do tecido conjuntivo? Sim. Todo mundo acha a reumatologia, assim, pelo menos o que a gente ouve, né? Que é difícil, né? Mas não é difícil. A reumatologia, a gente tem que prestar muita atenção na anamnese e no exame físico do paciente, né? Através disso, a gente consegue diferenciar, por exemplo, outras doenças do tecido conjuntivo. A artrite reumatoide, ela vai ter uma artrite um pouco diferente, uma artrite deformante, né? Ela vai ter alterações laboratoriais diferentes, presença de fator reumatoide, presença do anti-CCP. A síndrome de Sjögren, que pode vir associada ao lúpus, mas pode vir isolada, ela vai ter olho seco e boca seca, só com a presença do anti-RO e do anti-laxon, outros autoanticorpos. A doença mista do tecido conjuntivo vai ter a presença de um outro autoanticorpo chamado RNP, e vai ter sintomas diferentes, espessamento de pele, fibrose pulmonar, ou seja, é tudo um complexo. Então, assim, se você não entender o mecanismo de cada autoanticorpo e aonde cada doença acomete, não dá para fazer o diagnóstico. Mas se você entender, é o caminho para o diagnóstico. E já puxando até um pouco para o tratamento, né? Você comentou sobre os exames complementares, então eles vão ser importantes para o tratamento, para escolher qual que é o melhor tratamento? Incrivelmente, sim. Quando a gente sabe o perfil de autoanticorpos do paciente, tá claro que não é 100% isso que eu vou falar, mas a gente consegue classificar o tipo de fenótipo dele. O que isso quer dizer? Se o paciente tem um anti-DNA positivo, eu sei que ele vai ter mais chance de ter acometimento renal. Então, eu vou ficar de olho no rim. Se ele tem um antifosfolípide positivo, eu sei que ele vai ter mais chance de ter SAF, síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então, ele pode ter trombose, ele pode ter perda fetal, né? Pode ter aborto de repetição. Se esse paciente tem um anti-P ribossomal positivo, ele pode ter psicose lúpica. Enfim, às vezes, se ele tem um anti-RO, o anti-RO, se a gente puxar, ele ligado a lúpus neonatal, né? Se a gente, o anti-RO e o anti-LA, né? Tem lúpus neonatal, bloqueio atroventricular do filho, da mãe gestante com lúpus, o anti-RO ligado à fotossensibilidade. Então, dependendo do que eu peço de exame laboratorial de autoanticorpo, às vezes eu consigo estabelecer um fenótipo. Legal, interessante isso. E sobre o tratamento em si, quais são as principais drogas utilizadas, então? E como que funciona esse tratamento para quem tem lúpus? Tá. Bom, primeiramente, o lúpus, ele tem o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. Já você perguntou do medicamentoso, né? O medicamentoso,
hoje em dia, a gente pode dividir em imunomoduladores, imunossupressores, tá? E dentro desses imunossupressores, a gente tem medicações, geralmente anticorpos monoclonais, que são os imunobiológicos, que são direcionados para alvo específico imunológico, tá? Então, a gente tem tanto imunomodulador, imunossupressor e esses imunobiológicos para alvo específico imunológico. Ou seja, ele vai atacar o defeito imunológico daquele paciente. Ele vai bloquear o defeito imunológico, tá? Aí, para falar de nomes, imunomoduladores, o mais famoso é a hidroxicloroquina, que é o imunomodulador. Imunossupressores, a gente tem de fraca, moderada e alta potência, dentre eles metrexate, azatioprina, ciclosporina, micofenolato mofetila, ciclofosfamida, tacrolimus. Aí, dos imunobiológicos, hoje em dia, a gente sabe que vai ter um boom na indústria farmacêutica de imunobiológicos, porque evoluiu muito a patogênese do lúpus. Então, hoje em dia, a gente sabe aonde que a gente deve atacar no setor imunológico, né? Então, mas o que a gente tem disponível atualmente é o rituximab, que é um anticorpo monoclonal anticélula CD20, o belimumab, que é o anti-Blis, que faz parte ali da apoptose, e o mais recente é o anifrolumab, que é um anti-interferon. Então, como na fisiopatogênese a gente tem muito mecanismo que aumenta interferon, até 60% dos pacientes têm genes aumentados para interferon, então surgiu esse novo medicamento. É interessante, né? Ver como que a fisiopatologia, então, está diretamente relacionada ao tratamento também, né? E falando sobre as oscilações que a gente tem na manifestação do lúpus, isso também vai afetar o tratamento do paciente? Sim, às vezes é difícil tratar o paciente com lúpus, porque muitas vezes ele está em remissão da doença e aí ele acha que ele está curado, né? E aí ele abandona o tratamento para todas as medicações. E a gente sabe que isso praticamente não acontece. Esse paciente, daqui a um tempo, ele vai entrar em atividade novamente da doença. Então, na reumatologia, a gente tem um objetivo terapêutico que é de remissão da doença. Existem score para medir o quanto que esse paciente está ativo, né? Então, na nossa prática clínica, a gente tem muitos atualmente, mas assim, o mais comum que a gente usa no ambulatório de lúpus é o SLEDAI. O SLEDAI tem que estar de 0 para o paciente estar em remissão. E nem por isso a gente vai suspender a medicação do paciente. O objetivo é estar na menor dosagem possível de corticoide, que geralmente é menor que 5 miligramas dia, e sempre mantendo a hidroxicloroquina se não tem contraindicação. Entendi. E com relação também, né, ao tratamento, como você comentou, é bastante complexo, parece um pouco polifármico, assim, né, bastante farmácia junto. E existe algum efeito colateral relacionado ao uso desses medicamentos? E se existe, como que o paciente pode diferenciar que isso é uma crise, né, relacionada ao lúpus ou é um efeito colateral do medicamento? Os medicamentos imunossupressores, principalmente, eles podem causar efeitos colaterais como náuseas, enjoos. Existem medicamentos onde a dose, por exemplo, micofenolato mofetila, são 6 comprimidos ao dia, né? Então, isso pode causar intolerância gástrica. Quando a gente trata um paciente grave com pulsoterapia com ciclofosfamida, pode ter queda de cabelo, diminuição de fertilidade. Isso para o paciente é muito difícil. Só que a gente tem que explicar que, naquele momento, aquele medicamento é importante para aumentar a adesão ao tratamento e o paciente não abandonar esse tratamento, né? E aí, quando chega um paciente, por exemplo, com uma leucopenia, com uma anemia, o médico reumatologista tem que diferenciar se isso é secundário à medicação, se isso é secundário à atividade da doença. Existem exames laboratoriais para a gente fazer isso. E além dos fármacos, né, quais são as medidas assim, não farmacológicas que o paciente pode ter e também com relação à identificação dessas crises, como que ele pode se comportar, né, para conseguir tratar também?
As medidas não farmacológicas, a gente tem que lembrar da fotoproteção. Então, a gente falou da radiação ultravioleta, né? Então, o paciente com lúpus, ele precisa usar fator de proteção solar no mínimo de 50, tá? Ele precisa, não, assim, o estresse emocional, ele pode desregular o sistema imunológico, tá? Ele tem que controlar os fatores ambientais, né? Então, tomar cuidado com a parte hormonal, alimentação saudável. Não existe milagre, né? É um combo de coisas. Por isso que no tratamento com lúpus, às vezes a gente precisa de uma equipe multiprofissional, né? O médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, o educador físico, o psicólogo, porque é uma doença que depende do paciente. O paciente tem que estar firme para ele aguentar o tratamento. E aí, em relação aos sintomas de reativação da doença, né? Eu sempre alerto os meus pacientes que os sintomas principais, né? Aftas orais, fotossensibilidade, queda de cabelo, alopécia, né? Existe uma queda de cabelo no lúpus que chama alopécia difusa, que geralmente é ligada à atividade aguda da doença. Acometimento renal é urina espumosa, o paciente com síndrome nefrótica vai apresentar urina espumosa. Isso tudo são sinais de alerta que o paciente deve procurar o seu médico reumatologista com mais urgência. E uma questão bem delicada, né, que foi até comentado, é a questão da gestação, né? Pacientes que querem engravidar, é aconselhável engravidar tendo lúpus? Quais são os riscos, né, existentes? Eu sou a linha de reumatologistas que sim, você pode engravidar, com muita cautela, tá? Nunca que eu vou contraindicar uma gravidez numa paciente lúpica que está em remissão, ou seja, está com todos os sintomas controlados, que vai fazer um aconselhamento. Então, a gente sabe que algum anticorpo tem predisposição para algumas patologias, né? Então, por exemplo, se ela tem a presença de um anticorpo antifosfolípide e já teve aborto de repetição, será que ela preenche critério para SAF obstétrica? Será que ela vai precisar de uma anticoagulação? Tá? Se ela tem a presença do anti-RO e do anti-LA, o anti-RO, ele faz bloqueio atrioventricular no feto. Então, ele vai precisar fazer ecocardiograma fetal durante a gestação. Então, essas pacientes, elas podem engravidar. Geralmente, elas são acompanhadas numa gestação de alto risco. E, inclusive, tem medicamentos que podem ser usados durante a gravidez. A hidroxicloroquina é a base, né? É a pedra angular do tratamento do lúpus. A hidroxicloroquina ela é mantida durante toda a gestação. Tá? Hoje tem estudos robustos falando sobre isso. Antigamente, muita gente, assim, estou falando há 20 anos atrás, muita gente suspendia. Tá? Então, medicamentos que podem ser usados durante a gestação. Então, a gente não contraindica desde que o paciente esteja em baixa atividade ou remissão da doença. Entendi. E por ser essa doença tão delicada, né, que envolve o comprometimento imunológico de forma bem complexa, tem algum direito ao paciente de lúpus na atenção primária, por exemplo, assegurado, caso ele tenha algum comprometimento mais sério? Olha, aí você me pegou. O que eu sei? Eu sei que está faltando no sistema primário uma educação médica do clínico geral para identificar sintomas de alerta. Está faltando uma disponibilização do sistema de saúde de exames básicos imunológicos quando o médico clínico geral suspeita de um sintoma de lúpus. Então, muitas vezes, na atenção primária, a gente não tem nenhum autoanticorpo, nem FAM, para saber se o paciente deve ser encaminhado para um serviço terciário, né? Então, isso causa um atraso no diagnóstico muito grande. O paciente, às vezes, chega muito tardiamente para a gente, já com dano de órgão-alvo, né? Quantos pacientes a gente recebe no pronto-socorro, aqui do HU, que estavam sendo tratados erroneamente em outros serviços por falta de especialista, tá? Por falta de exame,
por falta de montar um fluxograma de encaminhamento desses pacientes, tá? Agora, se esse paciente tem esse direito, eu não sei te falar. Porque dá para se imaginar que é uma doença cara, assim, né, de se tratar, porque exige muita atenção, dependendo da forma que está se manifestando, né? Isso, vamos falar que a maioria dos medicamentos de tratamento do lúpus, eles são disponibilizados por um serviço de farmácia de alta complexidade, de alto custo, tá? Então, o protocolo clínico de diretriz terapêutica do lúpus do SUS, ele é bem completo, tá? Quase todos os medicamentos que a gente usa na prática clínica, o paciente pode pegar gratuitamente pelo SUS. Que bom. Viva o SUS. E, atualmente, né, já encaminhando para o final, você até comentou, né, que ao longo das décadas a reumatologia vem evoluindo junto, esse diagnóstico também. Qual que é o atual prognóstico da média desses pacientes? Quais são as complicações mais frequentes e graves? Qual é o cenário, assim, que a gente tem hoje do lúpus em geral? Então, por isso que é legal ser reumatologista nos últimos 10 anos. Por quê? Atualmente, um risco de mortalidade do paciente com lúpus em 10 anos é de 10%. Tá? Na década de 60, o risco em 3 anos era de 50%. Tá? Por quê? O tratamento, o diagnóstico, o acompanhamento, o conhecimento da doença evoluiu muito. Né? Então, o reumatologista ele tem muito mais arsenal terapêutico e diagnóstico nas mãos. Tá? Hoje em dia, o paciente de lúpus, ele morre principalmente por 3 fatores. Quais são os principais? Cardiovascular, tá? Lembra que lá do começo que o lúpus é uma doença inflamatória, crônica. Então, vai estar muito aumentado o risco de aterosclerose. Então, doença coronariana e AVC ainda é uma causa importante de morte. Infecções. Para a gente tratar o paciente lúpico, a gente abaixa a imunidade, a gente usa uma carga de imunossupressor de leve, moderada a intensa, né? Então, esse paciente está muito sujeito à infecção. Então, às vezes, ao longo do tratamento, infelizmente, algum acaba morrendo por infecção. E também insuficiência renal. Como o lúpus é bem frequente pegar o rim, e geralmente com uma gravidade importante, muitos pacientes têm mortalidade e insuficiência renal. Entendi. Então, acho que era isso, né? Tem alguma pergunta? Não, era isso mesmo. Então, doutora, foi muito bom te receber aqui. Acho que foi uma aula pra gente, né? Você explica muito bem. E ainda Obrigada. mais por ser um assunto tão relevante, né? E complexo, com tantas nuances, envolver questões genéticas e tudo mais. Foi muito bom a sua explicação. Muito obrigada. Obrigada. Quem entende o lúpus, adora o lúpus. Eu confesso que eu entendi melhor e eu achei mais legal agora, até achei mais legal reumato também. Eu também, muito obrigado, doutora, elucidou bastante coisa, você comentou sobre a questão da educação médica, eu acho que o que a gente conversou hoje serviu também para auxiliar nessa questão e foi muito, muito bom mesmo. Que bom, espero vocês na reumatologia. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham curtido mais um episódio e continue acompanhando a gente nas redes sociais. Sim, gente, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Meu primeiro episódio como host, estou muito feliz e é isso. Até mais, até a próxima. Tchau!